Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e intensa rivalidade entre Napoli e Roma no chamado Derby del Sole ou Derby do Sol em português. Naquela briga pra ver quem é a quarta força do futebol italiano atrás de Juventus, Inter e Milan. E que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, porque essa é a série dos clássicos pelo mundo, que volta agora com um novo capítulo sul-americano, mais especificamente da nossa vizinha Argentina, e que vai ter pela frente um baita confronto pelas quartas de final da Libertadores, viu? Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a nova meta, que é de 20 mil inscritos. Que, mano, tamo chegando, batemos 16 no começo da semana. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, que o vídeo aqui vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre uma das rivalidades mais tradicionais do futebol argentino, que teve início ainda na era amadora do futebol no país, e envolve, na minha humilde opinião, as duas torcidas que mais fazem festa no nosso país vizinho, que alentam de verdade. Talvez junto com a do São Lourenço sejam as melhores da Argentina, e que tem em comum justamente a cor azul, sendo ainda dois dos maiores clubes do continente sul-americano, com muitos títulos nacionais, internacionais e até mundiais. Além, é claro, de muita história e rivalidade. Trata-se do místico clássico argentino entre os Xeneize do Boca Juniors e La Academia do Racing Club. Bom, antes de começar, eu só queria dedicar esse vídeo como uma pequena homenagem a Alejandro Sabeja, que mesmo não jogando em nenhum desses times de hoje, fez história no futebol argentino, como jogador, sendo nada menos que pentacampeão nacional, 3 vezes pelo River Plate, e 2 pelo Estudiantes, além também de ter sido muito importante como técnico, onde conquistou mais um campeonato argentino pelo próprio clube de La Plata, além, é claro, da Libertadores de 2009. Isso sem falar na seleção argentina, onde levou Messi e companhia ao vice-campeonato da Copa do Mundo aqui do Brasil em 2014, nos deixando no início da semana aos 66 anos de idade, vítima de uma doença cardíaca grave que o atingiu em 2015 e que o fez piorar justamente depois da morte do Maradona, segundo informação, de jornalistas argentinos, e aí ele pegou uma infecção hospitalar e acabou não resistindo. Dito isso, bora começar a falar sobre uma das rivalidades mais antigas do futebol argentino, que não possui nome próprio, como o Clássico de Avellaneda ou Super Clássico argentino, mas que tem de um lado o Clube Atlético Boca Juniors, também conhecido como os Xeneize, que foi fundado no dia 3 de abril de 1905, e de outro, o Racing Clube de Avellaneda, ou La Academia, que veio um pouquinho antes, no dia 25 de março de 1903. Com essa história toda começando, como eu já disse, ainda na era amadora do futebol no país, mais precisamente no dia 6 de dezembro de 1908, quando o Racing venceu fora de casa por 1-0, na então segunda divisão, logo na fase semifinal, com a Academia avançando e terminando com o vice-campeonato, perdendo para o River Plate, sendo eles parte dos 5 grandes da Argentina, ao lado de River Plate, Independiente e São Lourenço, e que decidirão nada menos que uma vaga na semifinal da atual edição da Libertadores, depois de passarem pelos brasileiros Flamengo e Internacional, com Racing e Boca respectivamente, chegando com força para encarar o vencedor de Santos e Grêmio. Mas sobre isso eu vou falar melhor já já, porque vamos por partes, começando lá do início dessa rivalidade portenha, porque como eu disse, esse clássico tem muita história, só que apesar de ter começado lá no fim da primeira década do século XX, com direito a 3 vitórias seguidas de La Academia entre 1908 e 1909, o confronto só foi pegar fogo mesmo a partir da década de 60. É importante lembrar que o futebol argentino se profissionalizou em 1931, 2 aninhos antes que aqui, e até essa época os dois clubes se enfrentaram mais por competições e partidas amistosas do que qualquer outra coisa. Apesar disso, é válido destacar que esse início de rivalidade teve ampla soberania do Racing, que para muitos foi o primeiro grande da Argentina, e que também se orgulha por ter sido o primeiro grande do estilo criollo, que nada mais é que uma expressão da América espanhola para designar justamente aquele que é descendente do conquistador espanhol. Não é um termo pejorativo de questão racial. Isso porque desde a criação do campeonato argentino lá em 1891 até perto de 1912, a competição era meio que britânica. Passes largos, pouca surpresa, chuveirinho na área para ver se alguém ia lá e cabeceava. O jogo era meio lento mesmo. Até mesmo a grande rivalidade daquela época, entre Alumni e Belgrano Athletic, era no estilo europeu, sabe, bem cavalo
carnavalesca e tal, asséptica. Sendo justamente com o Racing que o futebol no país começou a ser mais nativo. Curiosamente, com a equipe cujo uniforme lembra a da seleção nacional, embora a inspiração original tenha sido, na realidade, o próprio Alumni. Mas enfim, o Racing foi o primeiro clube fundado fora da comunidade britânica a conquistar o título nacional, bem quando recebeu a alcunha de La Academia, depois de emendar outros 6 títulos argentinos, sendo o hepta consecutivo, o que é exclusivo da equipe até os dias atuais, permanecendo até 1964 como o maior vencedor do futebol argentino, bem quando o Boca Juniors assumiu a ponta, e também fazendo história a nível internacional, até vendo o Independiente, né, o seu arquirrival, conquistar a Libertadores primeiro, mas sendo o primeiro do nosso país vizinho a ser campeão mundial lá em 67 sobre o Celtic, algo que os chineses, para efeito de comparação, só foi conseguir uma década depois, lá em 77, levando a Libertadores e depois o Mundial sobre o Borussia Mönchengladbach. Isso porque o Liverpool, né, campeão da Champions, não quis disputar o torneio então chamado de Intercontinental. E foi até a década de 60 também que eles disputaram muitos amistosos, algo que foi diminuindo com o passar dos anos, até porque a partir de então eles passaram a disputar mais competições, inclusive internacionais. Isso na real só foi começar a acontecer já nos anos 80, quando o Boca conseguiu equilibrar as coisas e até passou à frente no histórico de confrontos, com os primeiros embates gringos acontecendo na Libertadores de 89, quando os clubes do mesmo país caíam sempre na mesma chave, onde eles primeiro empataram sem gols e depois viram o Boca vencer fora de casa por 3-2, mas mesmo assim terminaram empatados e precisaram de um duelo de desempate para ver quem era primeiro e segundo no grupo. Duelo esse que terminou com nova vitória chinesa, agora por 3-1, com gols de Latorre e Abramovich, com Sanches descontando para La Academia e Estafusa fechando o placar. Ibar Estafusa, su derechazo, gol de Boca. Boca 3, Racing 1. Boca es el dueño del grupo 4 de la Copa Libertadores de América. Só que aí no mata-mata a dupla acabou caindo nas oitavas mesmo, com o Racing perdendo pro Atlético Nacional, que seria o grande campeão, e o Boca nos pênaltis caindo pro Olímpia, que seria o futuro vice-campeão, com o reencontro internacional acontecendo nesse mesmo ano, na extinta Supercopa Libertadores, onde os dois entraram na segunda fase e o Boca eliminou o Racing após uma vitória por 2-1. Marquezini y Marangoni luchan en el área. El cabezazo de Cuchufo. ¡Gol! Sendo na sequência campeão sobre outro clube de Avejaneda, o Independiente. Foi quando vieram os anos 90 que marcaram também a grande virada do clube de Buenos Aires na história desse clássico, fazendo nada menos que a maior goleada em 93, igualando o feito que o Racing já tinha conseguido, né, em 88, mas sobre essas goleadas aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Em 91 rolou o encontro deles pela extinta Liguilla Pré-Libertadores, que nada mais era uma competição dentro do campeonato argentino para definir quem representaria o país junto do campeão nacional na Libertadores do ano seguinte. E lá, depois de os dois terem terminado o argentino na zona de classificação para esse mini torneio, o encontro veio nas semifinais, que viu os dois empatarem 2 vezes e o Boca levar a melhor novamente, agora nos pênaltis. Fabri, muy anunciado, muy suave, fácil para Carlos Navarro Montoya. Boca prácticamente a un paso. Soñora cada vez mais cerca. Avançando à final, onde perdeu por San Lorenzo e viu o clube do Papa ir para Libertadores de 92. Sendo que, por falar em competição continental, em 96 houve mais um duelo entre eles, só que na Supercopa, agora na fase de grupos da competição, que contou também com Argentinos Júniors, e viu novamente mais 2 empates, mas só com os bosteiros passando de fase. Um pouco antes disso, para vocês não falarem que eu só tô mostrando vitória do Boca, o Racing conquistou um brilhante triunfo na Apertura de 95, quando era comandado por um tal de Diego Armando Maradona, no duelo que registrou mais gols na história desse clássico. Delgado que quiere el Piojo. Capriá! Gol! Sendo vencido pela Academia. Capria quiere liquidar el partido. El Chelo por el 2-0 para la Academia. Por nada menos que 6-4 em plena Bomboneira. Este es Delgado, el Piojo en el área, Maradona no puede. Este es Capria, no le den espacio que le entra muy bien. Capria, golazo. Gol.
Sendo que, por falar no Maradona, ele retornaria aos gramados um ano depois, após uma pausa para se cuidar das drogas. E adivinha? Sim, vestindo a camisa do Boca em um clássico justamente contra o Racing, seu único jogo no Clausura de 97. Onde exibiu jogadas plásticas e foi fundamental para a vitória por 3-2 sobre o então semifinalista da Libertadores daquele ano. El área, la pelota pasa por Diego Latorre, ya se acercó también Pascualito, Úbeda es el que cruza para marcar, es el segundo central, que bien la hizo otra vez Diego Fernando Latorre, Maradona que pelota le puso a Latorre para que haga el gol, no lo va a hacer otra vez Ramber, lo va a hacer otra vez Ramber, el gol de Ramber, gol de Ramber, gol de Ramber, ¡gol! Allí va Maradona, venía Fabri. ¡Gol de Boca! Sí, la tonta Néstor Ariel. Fabri en 35. Boca 3, Racing 1. Es un envío desde el costado. Miren cómo se toman las marcas. Sin embargo, Fabri gana. Bom, e se a década de 90 havia sido de ampla soberania do Boca, os anos 2000, bom, eles até começaram bem pro Racing, que encerrou um tabu de nada menos que 35 anos, voltando a ser campeão argentino em 2001, apesar de ter perdido pro Boca por 3-1 no Apertura de 2001. Ao menos o clube de Avejaneda conseguiu dar o troco logo na temporada seguinte, no Apertura de 2002, e novamente na Bombonera, em mais um jogo repleto de gols, agora um eletrizante 4-3. Bastía descuenta, llegar el gol de Clemente Rodríguez en contra de su propio arco para poner el 2-2. Com os chineses vendo o Independiente ser campeão por nada menos que 3 pontos de diferença. En el final del partido, Mariano González, de esta manera, ponía el 4-3 a favor de Racing en la Bombonera ante Boca. Algo que obviamente não foi comemorado pelos torcedores do Racing, né? E por falar em não comemorar, o Boca logo deu o troco nisso, emendando 2 4-1 seguidos entre 2003 e 2004. E seguiu levando vantagem nos duelos pelo Campeonato Argentino, até que em 2012 houve o último encontro deles pela Copa Nacional, que até então marcava 9 vitórias pro Racing Clube e apenas 3 pros chineses. E agora acabando com uma espera que já durava desde 1958, e logo na grande final, que viu o Boca abrir o marcador com Santiago Silva aos 22 minutos do primeiro tempo. Nuevamente solo contra el mundo. ¡Qué cagada se mandaron! Este es el Yoruguay. ¡Gol! E ampliar com Lucas Viatri já na etapa final. Sin embargo, para Clemente, mira lo que hizo Clemente, el toque. ¡Gol! Viatri. ¡Gol! De Boca a los 17 minutos de este primer tiempo. Pouco depois, Valentim Viola diminuiu, mas foi isso. Boca campeão. E se essa foi a última vez que eles duelaram em uma Copa Nacional, nas internacionais, em 2016 eles voltaram a se encontrar na Libertadores. Novamente na fase de grupos, quando o Racing veio da pré-liberta e acabou empatando 100 gols na Bombonera, mas vendo o rival vencer mais uma no El Cilindro. Senhoras e senhores, Só que novamente os dois avançaram juntos ao mata-mata, com o Racing caindo de novo logo nas oitavas e para outro Atlético, o Mineiro, e o Boca chegando até a semis, onde foi derrotado pela surpresa Independiente Del Valle. Só que agora, mano, o negócio é diferente. O duelo pela Libertadores de 2020 vai ser no mata-mata, nas quartas de final, onde enquanto o Boca leva melhor no histórico recente, né, de competições eliminatórias internacionais e nacionais, o Racing vive melhor fase e não perde pro rival desde 2016, quando os chineses venceram por 4-2 pelo campeonato
campeonato argentino. De lá pra cá foram apenas mais 3 jogos, é verdade, né? Um por ano. Com uma vitória do Racing por 2-1 em 2017, um empate por 2-2 em 2018 e um novo triunfo agora por 1-0 de La Academia em 2019. Mas a gente não tá falando de um simples confronto, né? É nada menos que o encontro dos dois últimos campeões argentinos. E é justamente por isso que agora eu quero saber de você, quem é que avança desse duelo e que depois nas semis vai encarar o vencedor de Santos e Grêmio. Mas enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Só antes de encerrar com o cachorro latindo e minha mãe gritando, eu queria dizer que eu contei com a ajuda do ótimo site Futebol Portenho para a realização do roteiro desse vídeo. Por falar em antes de encerrar, eu não podia deixar de mencionar a lenda italiana Paolo Rossi, grande carrasco do Brasil na Copa de 82 e talvez o grande responsável por essa capa icônica do extinto Jornal da Tarde, quando o fotógrafo Reginaldo Manente registrou esse então garoto de 10 anos de idade em uma capa que não precisou nem de legenda, né? Mas enfim, segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi foi vítima de um câncer no pulmão que havia sido descoberto há pouco tempo. E assim como Maradona e Alejandro Sabella, nos deixou nesse final trágico pro futebol em 2020. E eu deixo aqui essa pequena homenagem. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é totalmente chinese, que vence em praticamente todos os quesitos. Começando pelo campeonato argentino, onde tem 34-18 em taças. Depois ainda há um empate na Copa da Argentina em 13-13 e uma nova vitória dos bosteiros, agora magra, por 1-0 na recente Supercopa Nacional. Depois o Boca amplia isso no nível continental, com 6-1 na Copa Libertadores, 2-0 na Copa Sul-Americana, 4-0 na Recopa Sul-Americana e ainda há um novo empate agora na extinta Supercopa Libertadores por 1-1. Isso é claro sem falar no Mundial de Clubes, onde dá Boca por 3-1. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. Isso porque no total são 291 partidas entre eles, com 126 vitórias do Boca Juniors, 97 vitórias do Racing Club, além de 68 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar simplesmente as duas maiores goleadas da história dessa rivalidade. Uma feita no fim dos anos 80 e outra já no comecinho da década de 90. E ambas com o mesmo placar elástico. Então, né, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje foi da gente voltar um pouco no tempo lá pro fim da década de 80, mais especificamente na temporada 87-88 do Campeonato Argentino, na terceira edição que passou a seguir o calendário europeu e que antecedeu aquele famoso sistema de apertura e clausura que foi começar só no início dos anos 90. À época, Racing e Boca enfrentavam um longo período de jejum em campeonatos nacionais, onde enquanto os chineses não eram campeões argentinos desde 81, justamente na primeira temporada de Maradona na Bombonera, La Academia não sabia o que era isso desde 1966. Sim, antes mesmo de conquistar a sua Copa Libertadores em 67. Até por isso o clássico dessa temporada, né, 87-88, era de certa forma muito importante, principalmente porque ele poderia definir o rumo das duas equipes, né, naquela competição. Sendo justamente o que aconteceu quando a bola rolou no estádio do Racing, com Iglesias abrindo o marcador e depois vendo Combolatti ampliar. Colombati va encarando como es su costumbre, va Fernández adentro, el cabezazo, gol de Colombati, gol de Racing, Colombati, Racing 2, Boca 0, Colombati. E ainda o Boca ficar com um jogador a menos, o que ajudou ainda mais a construir a goleada, com Medina Bello marcando o terceiro na etapa final e Iglesias fazendo mais um, o quarto do clube de Avellaneda. Carga Medina otra vez a toda velocidad, avanza Racing, va al fondo Medina por adentro, remate, gol, gol, Iglesias, gol de Racing, Toti Iglesias, asegurando, Racing 4, Boca 0, aseguró Iglesias. Combolatti completando uma belíssima jogada de Fernandes, fazendo o quinto, e Acuña fechando o massacre em incríveis 6-0. Adentro buscando Iglesias otra vez, Iglesias que llega al fondo, centro, el cabezazo de Acuña, gol, gol de Racing, Acuña. Racing 6, Boca 0, Acuña. Com o Racing, mesmo depois não sendo campeão, mas terminando na parte alta da tabela em terceiro, com 7 pontos a menos que o grande líder Newell's Old Boys. Enquanto o Boca ficou lá na parte intermediária em 12º com 10 pontos a menos que o rival da academia. Só que seria justamente a equipe de Buenos Aires que comemoraria primeiro.
11 anos depois da conquista de 1981, voltando a ser campeão argentino em 92 e conseguindo se vingar dessa goleada humilhante feita pelo Racing uma temporada mais tarde no Apertura de 93. Formato esse que começou de forma oficial em 92 e durou por aproximadamente uma década, depois passando por outros sistemas e tudo mais, até a gente chegar ao que conhece hoje como Superliga Argentina. Dessa vez com os dois clubes bem na competição, brigando na parte alta da tabela e sendo considerados meio que postulantes ao título, bem diferente do duelo de 88, onde a superioridade do Racing era bastante evidente, e se confirmou dentro de campo, né? Só que agora o Boca transformou um grande clássico em um verdadeiro passeio, com Martínez abrindo o placar aos 26 do primeiro tempo e vendo Da Silva ampliar aos 44. Él nacía esta jugada para que Carranza remate, Nacho González ataje y Da Silva marque el segundo gol del partido. Depois, aos 11 do segundo, Martínez fez mais um e repetiu a dose somente 3 minutos depois. Y el mismo Martínez, 3 minutos más tarde, después de esta corrida de Carranza, va a establecer un nuevo gol para Boca. Un nuevo gol para su cuenta personal. Boca ganaba 4-0 en 14 minutos. Depois, Beto Acosta fez o quinto, e quando Maradona já deixava o estádio, onde assistia ao clássico, Carranza fechou a goleada em também 6-0. Cuando ingresaba Maradona a la cancha, con sus hijas y con su esposa, lo va a convertir el Beto Carranza. Acosta que la deja pasar, y Carranza que marca el 6-0 definitivo para Boca. Depois disso, o clube chinês chegou ao 4º lugar na tabela, mas ainda assim terminou atrás do Racing por um pontinho, com o River Plate sendo o grande campeão. Aí, por falar em título, o Boca não demoraria muito a voltar a ficar na frente, né? Fazendo isso em 98, se sagrando mais uma vez campeão argentino, enquanto o Racing, que enfrentou o processo de falência e tudo mais, só foi voltar a conquistar o Nacional em 2001. Sim, 35 anos depois daquela taça em 66. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, com um som de cachorro latindo aí, porque é isso, a gente vai gravando quando dá, tem aí vizinho perto aqui, cachorro late, tem cachorro aqui em casa também que late junto, então é nóis, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, mais uma validade cheia de história aqui pra contar pra vocês, e eu não vou me alongar muito não, por isso que eu já vou deixar no final, como é de praxe no canal, a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aí todas as validades que eu já abordei nessa série, clássico nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções. E aí você continua deixando sugestão de tema aqui nos comentários, não só para essa série, mas para todas as outras do canal. De quarta-feira, Curiosidades da Bola, e na primeira quarta de cada mês, do Futebol em Crise. Fechou? É nóis, tamo junto. Mano, escreve aqui o que você achou também, deixa seu like, seus comentários, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram para ter um contatinho mais direto. É nóis, tamo junto e fica em casa se você conseguir, hein?